Pode pegar que eu não vou esquecer, porque a gente tem uma. Já era para estar na página, mas. Tá aqui. A Karen está me lembrando que chegou uma hóspede na casa. O nome dela é Frida. É uma cachorrinha de quanto tempo? Tem menos de um ano. Mais de 6 meses. Nós vamos, Caixa, ela é dócil, ela é uma gracinha. Muito bonitinha ela, né? Então, quem quiser se candidatar à adoção, nós temos aqui voluntários veterinários que vão se incumbir de castrar, cuidar, vacinar. E aí ela vai estar pronta daqui a algum tempinho para adoção, né? Caso alguém queira. Chegou essa semana, né? Não, chegou essa semana, né? Quinta-feira. E a Karen está lembrando aqui para não esquecer de falar da adoção. Mais alguma coisa? Bom, eu vou ler aqui uma página que eu achei muito interessante, que caiu para mim, porque a gente todo dia de manhã deve abrir uma página de um livrinho pequeno, um livro com mensagens bem pequenininhas. A gente faz uma oração breve, abre a página e cai justamente naquilo que a gente precisa ler, né? Então, eu todo dia eu abro a página. E essa aqui veio para mim, que é do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é, e não como pretende que seja. E essa página com essa mensagem, ela nos faz lembrar muito de Jesus, né? Porque, assim, os discípulos de Jesus eram complicadinhos, né? Totalmente diferentes um dos outros, cada um com seus problemas. E Jesus não quis escolher gente perfeitinha, né? Ele quis escolher pessoas como nós, com problemas, né? Para que uns aceitem aos outros. E é esse o nosso trabalho. Diminuir as nossas expectativas em relação ao outro, porque as nossas expectativas são altas. Conosco as expectativas são baixas, mas com outras as expectativas são altas. Nós sempre queremos que o outro diga, que o outro fale, que o outro faça assim, faça daquele jeito ou do outro jeito, e não aceitamos outro tipo de resposta. Então, essa é uma mensagem para a gente diminuir as nossas expectativas em relação ao próximo e aceitá-los como eles são. Vou fazer primeira prece, né, e depois convidar o nosso amigo Rafael de Assis, né, do LEP, para falar um pouquinho para nós sobre observar os pássaros do céu. Isso é comum, né? Toda vez que alguém vai falar seu nome. Francisco. Bom, então vamos descansar um pouquinho os nossos olhos, tentar conectar a nossa alma ao alto, aos céus, porque ele está repleto de mensageiros de Jesus para nos auxiliar nas nossas aflições, nas nossas dores, nas nossas angústias. Vamos agradecer por esta dádiva de estarmos aqui hoje reunidos e pedir também por aqueles que não puderam comparecer hoje, que todos possam receber luzes e bênçãos fluídicas em seus lares, nas suas famílias, e que essas bênçãos possam se estender por todos os sofredores da terra, para os refugiados,
os sem teto, os desabrigados, aqueles que sofrem com dores lacinantes no corpo e na alma. Que todos possam receber um pouco de paz, um pouco de serenidade na misericórdia de Jesus, nosso irmão querido e mestre. Que ele possa abraçar todos nós nesta noite, trazendo a sua bondade infinita sobre os nossos problemas e dificuldades. E que tenhamos força, coragem e sabedoria para superar todas as dificuldades. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, tudo bem? O volume tá bom, tá alto, tá baixo? Como é que tá aí para vocês? Tá bem? Tá. Bom, é com muita alegria que a gente retorna aqui, né? Então, um abraço na Karen pelo convite, obrigado pelo o GEPAR, né, como um todo pelo convite. E vocês, hein, são impressionantes. Eu não posso ficar 6 meses sem dar palestra, vocês mudam tudo, né? Que revolução que vocês fizeram aqui no espaço, que como ficou bom, né? Gostei. Ficou bem aconchegante, né? Ao mesmo tempo que é espaçoso. E deu aquela mudada, né? É bom essa mudança, dar uma renovação para a gente. Gostei muito. Cheguei aqui, fiquei com uma impressão muito boa. E com esse coral, então, né, dá uma ambiência muito legal também, né? Então, obrigado pela recepção, pelo carinho, que a gente possa ter um momento de estudo, de aprendizado juntos, né, que seja proveitoso para todos nós. Gostei até da confusão do nome, foi bom. Foi a primeira vez, não acontece muito não, tá? Mas, né, Francisco de Assis é um nome que a gente gosta muito. O nome do meu filho é Francisco por causa disso também, né? É uma homenagem mútua, né? Que é Francisco de Assis, Francisco Xavier, né? Nosso querido Chico, e o Francisco Peixotin também, que era Francisco Peixoto Lins. Então, só tem Francisco legal nesse mundo, eu quis botar no meu filho. Meus alunos falaram que era o nome de velho. Não tô nem aí. São bons velhos, né? São velhos que a gente gosta. Se tivesse um 10% da fé de Francisco de Assis, eu já estaria muito feliz, né? E ele tem tudo a ver com essa palestra, porque ele tem um sermão dos pássaros, né? Onde ele fala do entendimento dele dessa passagem do observar os pássaros do céu. Eu nem ia falar de Francisco de Assis, mas a gente já pode evocar um pouquinho a presença dele e da querida ordem franciscana, né? Com todo o amor que eles têm pelo evangelho do nosso Cristo. E tudo que a gente trouxe hoje, vai trazer hoje de reflexão, vem um pouquinho de mim e vem um pouquinho da filosofia, porque quando a Nina Peixoto me passou esse tema lá no Peixotinho, eu falei assim, Nina, eu já vi trocentas vezes alguém falar sobre observar os pássaros do céu. Eu vou fazer a 11ª vez? Aí ela falou, Rafael, dá o seu jeito de fazer diferente. A Nina, vocês sabem como é que é, né? Ah, dá o seu jeito aí, eu sei que você vai dar um jeito. Então eu comecei a procurar, claro, a nossa base da doutrina espírita, sempre. Mas a doutrina espírita conversa com a ciência, a gente sabe disso. Então eu comecei a procurar filósofos e pessoas que pudessem tratar do tema sem muita esperança, porque muito filósofo extremamente racionalista foge muitas vezes da fé. Só que eu encontrei um cara que é impressionante. O nome dele é Soren Kierkegaard. Vai falar esse nome, é difícil. Ele era dinamarquês, nascido em Copenhague. E ele foi contemporâneo a Kardec. Nasceu mais o Kardec de 1806, ele nasceu em 1812. E faleceu 2 anos antes do Livro dos Espíritos surgir. Creio eu que ele se tornaria espírita, né? Não sei. Ele era filósofo da linha do que a gente chama de existencialismo. O pessoal da psicologia ainda estuda essa linha bastante hoje em dia. Mas o Kierkegaard ele é impressionante porque ele conseguiu fazer um livro sobre essa passagem. É uma passagem pequenininha do Evangelho, e aí a pessoa dá a palestra e pensa assim, tudo já foi visto sobre isso, né? Ainda mais quando você já viu 1000 vezes essa palestra. E é impressionante quando eu peguei o livro para ler, eu não li o livro todo não, mas eu fui pegando as partes-chave. Eu falei, gente, esse homem fez um livro inteiro sobre essa passagem. Como a gente não pesca elementos que ele foi pescando. Então, alguma coisa eu vou tentar trazer do que ele falou,
já que a gente não tem aquele todo o tempo do mundo, a gente tem um tempo bacana, mas a gente não vai poder falar tudo. Então vamos começar com a passagem, porque sem ela a gente não vai muito longe, tá? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, o que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Ih, gente, estou passando tudo, peraí. Quero voltar. Bom, essa passagem literal, a gente tem que se basear nela para poder ter qualquer tipo de entendimento. Primeiro, assim, a quem Jesus se dirigia? Aquelas pessoas que estavam necessitadas do aprendizado e da consolação, que estavam em busca daquilo que nós chamamos de evangelho, que é aquela novidade alegre, a boa nova, a ideia de uma alegria consoladora que revela para a gente o reino de Deus. Esse discurso, ele tem um direcionamento bem certeiro. É para os aflitos. Muito claramente. A gente está naquelas passagens próximo ao Sermão do Monte, quando Jesus está deixando o seu verdadeiro testamento das bem-aventuranças, do que é o correto, como construir as virtudes, e ao mesmo tempo ele demonstra a gente como há o acalento de Deus para com a gente. Mas olha só, preste atenção em algumas situações que ele coloca aqui, tá? A questão dos tesouros na terra eu já vou desenvolver, mas eu queria chamar a atenção para os dois elementos centrais dessa passagem, que são os lírios do campo e os pássaros do céu. É curioso que Jesus escolheu uma paisagem, eu vou mostrar depois a paisagem aqui, eu consegui a imagem do local onde ele fez essa pregação, onde ele trouxe essa fala. E os lírios do campo, para a gente com alguma beleza muito singela, curiosamente, eles destoavam bastante de todas aquelas flores que se cultivavam nos jardins hebraicos. O lírio do campo, dentre todas, é a flor mais ordinária e mais comum. É curioso isso, porque ele fala da majestade de uma flor comum. Ou seja, como na obra divina, tudo é muito cuidadosamente trabalhado e contemplado pelo Senhor. É aquela ideia de que Deus, o bom Pai, ele a tudo rege, a tudo governa, e mesmo na sua situação, na sua coisa mais simples, mesmo naquele ser mais simples, há o cuidado divino revelado. Então, os lírios do campo, assim associados, mesmo não sendo aquelas flores exuberantes dos grandes jardins de Salomão ou dos grandes jardins de outros reis hebreus, os lírios se destacam na sua majestade, porque nem Salomão se vestiu tão majestosamente
como ele se veste. Ou seja, nem a coisa mais simples da natureza é superada por essa situação da nossa ideia de grandeza humana. E esse é um ponto que Jesus traz para a gente. E os pássaros do céu. Olha, se ilude quem pensa que Jesus disse que, quando ele fala de cada dia basta seu mal, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, que tem gente que confunde isso com a ideia de você não trabalhar, não correr atrás e apenas esperar que as coisas aconteçam. Olha, os lírios do campo e os pássaros do céu, embora não se inquietem pelo dia de amanhã, trabalham. Trabalham. A planta na sua fotossíntese, a planta na sua relação com a natureza, o pássaro ao voar para buscar alimento, isso é trabalho. Eles estão operantes na natureza, eles cumprem exatamente a sua função, aquilo que lhes é designado. Cumprem aquilo que a providência divina revelou para eles. Mas não se inquietam, porque vivem aquilo que eles estão programados para viver. E é isso que Jesus convida o homem a contemplar. O homem que nos seus sistemas morais trouxe muitas complexidades, nos seus sistemas políticos aparecem a ganância, a corrupção, a disputa, o egoísmo, o ódio, a avareza. A ideia de Jesus é um convite a esse retorno ao que é natural, entendendo que a obra divina se revela no livro da natureza. E aí eu estou puxando um outro autor que a gente ama bastante, que é o Leon Denis, que fala isso, né? O Grande Enigma, grande livro do Leon Denis. Ele fala que Deus se revela através da sua obra. O Livro dos Espíritos também diz isso. Mas Leon Denis fala daquela forma poética que a gente adora, né? Dizendo que a natureza é o livro aberto de Deus. É impressionante isso. Então, a gente tem uma passagem onde Jesus busca que a gente retorne a condição de simplicidade para que a gente entenda um pouco mais do reino que ele estava anunciando. Um reino onde o trono não se faz de ouro. Um reino onde a majestade se revela na simplicidade. Ele mesmo, como o maior dentre nós, veio no meio de uma comunidade de pescadores, em meio a uma cena fugidia, para que não fosse pego pelo rei Herodes, e vivia entre os humildes. Não escolheu o trono, não escolheu o poder. Ele poderia ter feito isso, mas quis demonstrar que o verdadeiro poder está no nosso entendimento da lei divina e a nossa capacidade de nos colocarmos diante de Deus a serviço dessa lei divina. E aí ele usa a palavra de Salomão. Salomão a gente entende que foi um dos maiores reis hebraicos. Salomão foi um homem importante para o erguimento da fé judia, a ideia do monoteísmo judaico. Ele foi um dos principais reis que propulsionou isso. Nem todos os judeus eram monoteístas, muitos acreditavam em vários deuses, e isso conviveu com a história dos hebreus por muito tempo. Salomão foi um dos que mais reforçou esse monoteísmo, não sempre na paz, muitas vezes com perseguições religiosas. Mas ele é conhecido como um rei de muita sabedoria. A gente fala isso, a sabedoria de Salomão, porque ele era um homem muito estudado. O palácio dele vivia em glória, porque foi um tempo de Israel de muita prosperidade, um tempo que Israel vivia em comércio contínuo com outras regiões, não digo necessariamente nações, mas outros povos, como, por exemplo, aquele... Ai, gente, agora fugiu o nome deles. Os fenícios, né, o pessoal da Fenícia Antiga, as grandes cidades, né, Macarte, por exemplo, Biblos, Tiro, Sidom, eram muitas cidades muito ricas. E o rei Salomão, ele tinha muita parceria com essas rotas de comércio. A gente pode dizer, por exemplo, que Jerusalém, nessa época do rei Salomão, era uma capital pujante. Você tinha muito ouro, muita circulação de ouro. Se falava até bastante dos impostos de Jerusalém. Acho que eu trouxe até uma palestra aqui que a gente falou disso, né? Quando Jesus fala de dar a César o que é de César, eu trouxe nessa palestra, depois a gente pode trazer de novo algum dia, a quantidade de tributos que se pagava ao Estado em Jerusalém. As comunidades no entorno, sempre que na época de Páscoa as pessoas peregrinavam a Jerusalém, era muito comum que se pagasse esse tributo em grande quantidade. Então, a época de Salomão é uma época de muita opulência. E mesmo ele era um rei que era sempre envolto nessa opulência. Inclusive, a gente sabe, isso está registrado, de como a corte de Salomão
ela entrou em parte em perdição por causa disso. Muitas disputas internas, e especialmente por causa do ouro, em torno do ouro. Então, quando Jesus faz essa comparação, é muito feliz essa comparação, mostrando que a verdadeira majestade não está nos palácios de ouro, não está nos tesouros que a gente acumula na terra, mas nos tesouros que a gente acumula nos céus. E a gente tem que entender que tesouro é esse. E aí a gente vai parte a parte. Aí, olha só. Temos a ideia do não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem. Acumuleis tesouros no céu. Os tesouros na terra, o que a gente pode associar como tesouro na terra? Vamos pensar, cada um de nós. A gente pode dizer que, de forma resumida, esses tesouros na terra resumem o materialismo, o apego à matéria em nós. Eu estava conversando sobre isso esses dias, num curso que a gente estava fazendo. Não, foi lá na reunião de laços, se eu não me engano. A gente estava fazendo uma reunião para as pessoas que perdem seus entes queridos. Lá no Peixotinho é uma reunião que é muito importante para a gente, que a Soninha conduz. E a gente estava falando sobre como a gente deve aproveitar os momentos de semeadura na nossa vida, né? Viver o evangelho, viver a nossa relação com o próximo. E a gente tem falado muito, né, na paternidade, pensando até os pais da evangelização também, como muitas vezes a educação hoje, ela tem se voltado muito para um senso de materialismo, de o que o meu filho vai se tornar quando crescer, qual o profissional que ele vai ser, o que é muito importante, ninguém está negando isso. Por outro lado, né, muitas vezes quando você tem boas condições, que também não é problema algum, muitas vezes a pessoa banha o seu filho no iPhone novo, no quadriciclo novo, no não sei o que novo, aí bota no curso do futebol, do inglês, do balé e do não sei o que. E qual que fica por último? Geralmente a evangelização na casa espírita. É o dia que eu posso faltar, né? Isso a gente vê bastante como prática por aí. Então, o futebol é religioso, eu não vou faltar o futebol do meu filho, mas naquele dia da evangelização eu posso não levar ele, não levo no outro, não levo no outro. E a gente vai vendo que hoje a gente tem vivido uma educação que muitas vezes prioriza o ter e não prioriza o ser, não prioriza o que esse espírito está construindo para si. Que tipo de tesouro ele vai acumular nos céus. O iPhone não adianta nada quando você chega do outro lado, tá? Não tem um QR Code para você ler lá no portão dos céus. O que acontece é que o que vai constituir quem você é, o que vai constituir a sua alma, vai ser a virtude que você desenvolveu, a moral que você desenvolveu. E esse senso, ele não se mede por matéria, não tem como. Eu gosto de lembrar uma frase de um homem chamado Olímpio Marra. Sabe o que ele era? Ele era um lavrador lá em Itaocara, 1930, 40, não está em livro de história nenhum, foi meu avô que me contou dele. Homem simples, humilde, que mal conseguiu fazer o seu letramento, ou seja, foi semi-alfabetizado, mas ainda assim conheceu a doutrina espírita, se encantou com o livro dos espíritos e estudava o livro dos espíritos. Era médium e trabalhava como receitista, psicografava aquelas receitas, aqueles remédios, num lugar onde não tinha nem médico, né? Nem por perto. Então, tinha um papel muito importante naquela comunidade. Era comum as pessoas chegarem lá no sítio, né, onde ele trabalhava, onde ele ficava, pedindo ajuda, e ele parava, e na ponta da enxada, muitas vezes, ele receitava. Os espíritos vinham, falavam através dele, ele escrevia na ponta da enxada e dava a solução para o medicamento. E ele tem uma frase que eu nunca esqueci, que ele fala assim: ninguém pense que tem o que guarda, a gente só tem o que dá. Eu acho isso lindo, porque é de uma filosofia incrível. Um homem que nunca leu nenhum tipo de filosofia tinha isso no seu coração, né? E ele diz: o que a gente pensa que tem ilusoriamente, a gente não tem de verdade. Que eu tenho o amor que eu sou capaz de dar, é o meu tempo que eu sou capaz de entregar para alguém, em propósito da caridade, em propósito do amor mesmo, da fraternidade. Isso eu tenho de verdade. Eu tenho a minha disposição para estar junto, eu tenho a minha força de trabalho, é o que eu sou capaz de dar, é o que eu sou capaz de contribuir para a sociedade na formação do que Jesus define como a solidariedade universal, que é o que a gente precisa constituir, essa grande família, essa humanidade onde nós todos somos irmãos. Então, tudo isso que Jesus prega e que homens como Olímpio Marra entenderam, está em contraste muito grande com o materialismo. A gente sabe
pelo Livro dos Espíritos e pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que as maiores chagas na Terra são o orgulho e o egoísmo, que estão associadas a essa filosofia materialista, essa ideia do ter acima do ser. E é um apelo que a gente tem que ter, vou dizer, a gente como espírita, nos nossos lares e no nosso entorno, a gente precisa apelar para que isso não continue assim. Esse jogo precisa ser virado. Nós estamos num planeta que está caminhando para a sua transição, não é isso? Aonde a gente quer constituir uma sociedade de bem, de verdade. Não é aquela que julga um ao outro, aquele está errado. Não, não é isso. É uma sociedade onde cada um pensa em si, nos seus erros, nos seus acertos, de como melhorar para a sociedade. A nossa formação tem que ser essa, aonde a gente busca acumular os chamados tesouros no céu, desapegando da matéria. A riqueza da matéria é totalmente ilusória e a história prova isso para a gente. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Começa aqui. História de quem perdeu tudo com criptomoedas. Talvez até alguém aqui conheça casos, né? Pirâmides, aquelas coisas todas que rolaram por aí, né? Então, assim, às vezes o homem acha que está bilionário, está rico, e daqui a pouco foi ver que caiu num esquema aí errado. Estou dizendo que criptomoeda não é necessariamente ruim, não, nem entendo disso, tá, gente? Mas estou mostrando que muitas vezes você acha que tem muito e perdeu tudo. Quer ver outro caso? Nós temos esse aqui. Billions lost, bilhões perdidas. Sabe quando isso? 24 de outubro de 1929. Crise de 29, todo mundo ouviu falar nas aulas de história. Aqui eu estou falando de homens ricos como Elon Musk ficando pobres e endividados aos milhões, inclusive. Por isso, pessoas chegaram, inclusive, a fazer fila para suicídio. Eles entravam no elevador, ficavam na fila para o elevador para subir no topo do arranha-céu e se jogar de lá. Por quê? Porque só acreditavam nesse tesouro que a matéria acumula. Não conheciam essa perspectiva dos tesouros do céu que Jesus propõe para a gente. Então, o materialismo, além de matar, vamos dizer, o materialismo ele impede o progresso do espírito. O materialismo entrega a gente ao caos e à desordem. Olha o que aconteceu com esses espíritos que atribuíam toda a sua riqueza à riqueza do ouro, à riqueza do dinheiro material. Quando perderam isso, que é ilusório, transitório, perecível, acharam que não tinham mais nada. E aí se jogaram porque não tinham nenhum tipo de perspectiva, de visão, da ideia de futuro. O Espiritismo fala muito para a gente da ideia de vida futura, que é essa vida da alma. É uma vida que é constituída a partir de múltiplas encarnações. É uma vida que permanece. É uma vida que continua. O Espiritismo ensina para a gente que a alma é imortal. E que essa alma imortal passa por uma trajetória enorme de conhecimentos, com ilusões, desilusões, dificuldades, mas também alegrias, também progresso, também sucessos, somados aos insucessos, aonde essa alma acumula os seus tesouros de sabedoria e é capaz de triunfar, é capaz de progredir. Essa alma não está condenada a um fogo eterno da danação. Essa alma, ela precisa conquistar um lugar no reino dos céus a partir da sua própria conduta. É isso que a gente aprende na doutrina, a partir do nosso próprio esforço, que é até onde se reconhece o verdadeiro espírita, segundo Kardec. É no esforço que ele empreende para se transformar, para crescer, para evoluir, para conquistar os tesouros do céu, e não esses da terra. Outro exemplo aqui, a história de quem perdeu tudo com as enchentes aqui no Brasil agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, sabe? É muito triste a gente ver como tudo que é matéria é perecível e muitas vezes frágil, quebradiço. A gente não pode imaginar quando uma grande situação vai acontecer e vai nos abater a todos. A pandemia não foi assim também para a gente? Como aconteceu de repente e mudou de repente a sociedade da forma que foi? Eventos que alteram a nossa vida e que fazem a gente perder coisas que a gente nem imaginava que ia perder. Quando a gente tem o Evangelho de Jesus no nosso coração, verdadeiramente a gente não perde nada. Porque esse Evangelho nos ensina a ser resilientes. Ele nos ensina a acumular tesouros de sabedoria, de paciência, de resignação, de aceitação, de busca pela construção de uma
paz interior, interna, assim, que fortalece a gente e nos deixa preparado para o mundo. Jesus disse, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, porque eu vim trazer a capacidade de mobilização e transformação que o Evangelho traz e desperta. E aqui, no final, 1912, né? Alguém talvez fosse sair da Inglaterra feliz para ir para Nova York, tranquilo, e pegou um navio chamado Titanic. Não deu muito certo. E esse navio que dizia-se, né, que nem Deus é capaz de afundar, esse era o que falava o projetor dele, porque já tinha afundado o navio anterior da companhia, e eles disseram, isso aí nem Deus afunda. E aí afundou no iceberg. E o que é curioso, né, um navio ele retratava a sociedade daquela época, uma sociedade muito, muito mais dividida do que a gente vê hoje entre as classes. Hoje ainda tem muita desigualdade, mas a categorização das classes era mais arbitrária, mais radical, mais complicada. E a gente viu, né, como essa divisão das classes impactou nas mortes das pessoas ali, mas, a grosso modo, seja rico ou seja pobre, morreu nesse desastre, né? Então, o seu patamar de classe não fez diferença numa tragédia dessa, se você viveu ou não. E aí, nós temos aqui, tesouros no céu, nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Onde está o vosso tesouro? Está também o vosso coração. Isso incita a gente a fé no reino de Deus. A gente buscar desenvolver esse senso, essa fé que é fraca. A gente hoje tem uma fé fraca. Jesus diz que somos homens de pouca fé. Lembro muito daquela passagem com os apóstolos no barco, Jesus dormindo em meio à tempestade. Como ele dormia, gente? Porque ele tinha certeza da providência divina. Ele tinha uma fé profunda, que nem os apóstolos mais próximos tinham. Imagina a gente. Então, a nossa fé é muito frágil e quebradiça. Basta que aconteça alguma situação na nossa vida de dificuldade intensa para que a gente questione a ordem divina, para que a gente muitas vezes brigue internamente com Deus, não aceite aquilo que está acontecendo, sem que a gente tenha a visão do todo, sem que a gente tenha a visão do que é eterno, né? Sem que a gente tenha a visão dessa providência divina, que muitas vezes o mal que se abate sobre nós, ele é uma oportunidade educativa. É uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento, para que a gente veja o quanto a gente é capaz. Deus acredita muito na gente. É a gente que não acredita mesmo, né? E aí, seguindo adiante, também a importância de servir ao reino. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não fala de um reino que está vindo e que a gente tem que aguardar que ele chegue. Não. Ele fala de um reino cuja construção também depende da nossa própria vontade guiada para ele. Esse reino tem um valor moral que já é estabelecido e inegociável. Esse valor moral está gravado na consciência dos homens. Os espíritos dizem para a gente. A ideia das virtudes, a ideia do bem e do mal, isso está na nossa consciência. A gente é capaz de saber quando fez algo de besteira. A gente pesa a consciência por causa disso. Não precisa ninguém falar. A gente sente quando errou. E quando acertou também. Quando a gente faz um bem para alguém, é tão bom, é tão maravilhosa essa sensação. É uma vibração que sustenta a gente. E Jesus ensinou isso há 2024 anos atrás. Ele ensinou a gente a perdoar, a amar os outros, inclusive os inimigos, o que é muito difícil para a gente, né? Mas ele ensinou essa lição para que a gente amasse os inimigos, perdoasse 70 vezes 7, dê a outra face. O que ele sintetizou para a gente é uma doutrina, que é uma doutrina que tem uma palavrinha essencial, chamada amor. O Deus do Velho Testamento, aquele Deus da punição, mais vingativo, né? É um Deus muito similar aos deuses mais antigos, com justiça, claro, mas Jesus apresentou um outro capítulo nessa história da relação entre os homens e Deus. É o capítulo de um Deus amoroso, de um Pai soberanamente justo e bom, aquele que vê o filho em delito, corrige o filho em delito, entende o delito do filho e remodela esse filho para uma educação mais sublime, mais elevada. Então, a gente precisa entender o nosso propósito, que não é observar passivamente o reino de Deus chegar a nós.
é ativamente construir o reino de Deus. Como? Eu não posso interferir no livre-arbítrio do outro. Se até Deus, que é o Criador, né, que é a nossa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, deixa que o livre-arbítrio seja livre-arbítrio, que poder tenho eu para afetar o que o outro faz? Talvez só o poder da inspiração, de fazer o certo e talvez inspirar o outro a ser certo. Mas dirigir o outro não me é possível. Então, o que me é possível? O que materialmente eu posso fazer? Transformar a mim mesmo. Olha, uma vez eu conversei com um senhor que, por muitos e muitos, a vida inteira foi espírita, e ele falou comigo do evangelho, que ele amava o evangelho, mas que o evangelho era uma utopia. Ele falou isso. 80 anos de estrada, né? E ele me falou isso. Ele falou: o evangelho é uma utopia, é impossível cumprir 100% do que está ali. Aí eu fiquei impressionado com isso. Eu entendi isso. Entendi o que ele quis colocar. Claro, às vezes em uma encarnação é impossível mesmo. Você construir tudo que você tem de errado, tudo que você tem ainda de arraigado na matéria, né? Às vezes é complicado. Mas impossível de verdade não é. Utopias também podem ser buscadas. A gente pode buscar uma utopia, aquele modelo de ideal, para construir algo novo e melhor. Sabe quem disse isso para a gente? Jesus falou para a gente isso. Tem uma passagem do Evangelho onde ele diz assim: vós sois luzes. Em algumas traduções até está escrito vós sois deuses, no sentido de que a gente tem uma capacidade maior do que a gente pode imaginar. A gente tem um potencial de criação maravilhoso, sublime. Ele exalta a gente, ele fala, vós sois o sal da terra. O tempero dessa terra está na gente, está no que há de mais humano, está na nossa conexão, na nossa capacidade de fazer as coisas da forma que a gente faz. E olha, pensando nas pessoas que nós nos relacionamos, pensa num filho, pensa num pai, pensa no irmão. Tem aquela coisa específica que só ele faz, que só ela faz. E aquilo é um jeitinho tão legal que você não conseguiria viver sem. Você ama estar com aquela pessoa. Você ama viver com aquela pessoa. Aquela pessoa tem um tempero especial na sua vida. E assim somos nós, um na vida do outro. E, de forma geral, somos nós na sociedade. O que há de mais humano na gente, na solidariedade, na comunhão, na fraternidade entre nós, isso Cristo exalta na gente. Claro que tem egoísmo, vaidades, cobiça, avareza, mas é o que a gente precisa jogar fora. É o que a gente precisa se desvencilhar para construir esse homem verdadeiramente superior, o homem de bem. O homem de bem que o Espiritismo conclama a gente a ser. A ideia do Espiritismo, que vem como consolador prometido, é a ideia de fazer um lembrete disso. A Dani, minha esposa, estava falando comigo de um artigo muito interessante da Revista Espírita, onde Kardec mostra a grandeza do seu pensamento. A doutrina estava sendo muito criticada, porque estava sendo dito que tudo que o Espiritismo disse não era novo. Muitos pensadores diziam isso. Já foi falado em várias doutrinas ao longo da história, que o Espiritismo ele não trazia novidade alguma. Aí Kardec respondeu. O que você imaginaria? Que ele refutaria isso, né? Mas não é assim. Kardec é muito honesto. Sabe o que ele disse? É verdade. O Espiritismo não está trazendo nenhuma grande novidade. Mas o Espiritismo é uma grande lembrança do compromisso do homem com a divindade. É uma lembrança de todas as mensagens que Deus trouxe para a gente sobre diferentes códigos e formas. O Espiritismo é a síntese dessa mensagem. Olha que interessante a forma que ele respondeu isso num artigo extremamente eloquente, mostrando o que é o Espiritismo para a gente. Claro que tudo na doutrina, de alguma forma, já se encontrava em outros códigos da humanidade, em culturas perdidas, algumas que a gente hoje nem tem mais muito contato. Mas o Espiritismo é uma lembrança. É uma lembrança que esse Consolador prometido traz para a gente. A lembrança dessa aliança entre o homem e Deus que a gente precisa vivenciar. É a ideia plena do religare, que é o sentido da palavra religião, que é reconexão, é essa conexão com o sublime,
que Jesus reforçou e trouxe ela vívida para a gente. E Kardec trouxe como um lembrete. O nosso post-it, é o espiritismo, né? Aquele post-it para você não esquecer de fazer a reforma íntima. E aí, a busca das virtudes. A busca para a gente seja mais paciente, mais perseverante. Ainda não sou paciente, mas estou tentando. Eu já não xingo mais aquela pessoa. Só mentalmente. Já é melhor do que verbalmente, né? Depois vai chegar um dia que você não xinga mais. Então, a gente vai trabalhar as nossas virtudes nunca olhando para o outro, é sempre com aquele espelho olhando para si mesmo. É aí que a gente se transforma. Aqui tem Santo Agostinho, eu não vou ler esse texto não, tá, gente? Pelo amor de Deus, essa hora da noite. Mas o Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele é, para mim, uma das maiores referências. Ele é o pai da Igreja Católica, numa fase muito boa da Igreja, tá? Aonde ele vai criar essa filosofia patrística, né? E ele é um dos caras que mais explica como o reino de Deus se constitui. Ele é o cara que diz que Deus não inventou o mal e ele consegue fazer uma profunda reflexão filosófica para mostrar que o mal é fruto do homem e não de Deus. Ele fala sobre a cidade do homem e a cidade de Deus, que é um termo que vem dele originalmente, né? Que a cidade de Deus é a cidade da justiça e da virtude, a cidade do homem é da corrupção, da ignorância, né? Mas que a gente precisa abandonar essa cidade para buscar a cidade de Deus. E aí ele fala sobre essa passagem, ele diz que, olha só, conheço pobres que possuem alguma coisa e conheço outros que são completamente indigentes. Então, mesmo naquela humildade material, são ricos de espírito. E outros não. Verdade também. Tem muitos que vivem na simplicidade, mas não são simples, né? Tem aquela lembrança, aquela soberba, vaidade também ali no meio. E a mesma coisa dentre aqueles que possuem dinheiro. Agora, olha o que ele diz: seja qual for a tua opulência, tu que és rico não passas de um mendigo à porta de Deus. Isso eu acho interessante. Não importa quem você seja no termo material. A porta de Deus você é sempre insignificante. Você está sempre com aquela pequena poeirinha cósmica, né? Lembro do Mário Sérgio Cortella, que sempre tem uma citação muito boa, e ele fala sobre aquela situação das pessoas que dão carteirada, sabe? Você sabe com quem você está falando, né? Tem gente que é assim. E aí, o Mário Sérgio fala que quando você pega a imensidão do cosmos, do universo, do espaço, imagina a Terra, dá aquele zoom para fora. Aí você vai vendo, vai ficando pequenininho, né? Então, diante desse cosmos maravilhoso, absoluto, quem sou eu? Eu sou o vice-treco do subtroço. Ou seja, eu não tenho tanta relevância assim, sabe? E aí, eu estava esses dias no serviço público aqui no CISP ali, para fazer negócio de identidade e tal. E é uma burocracia que faz parte da ordem pública, né? A burocracia é importante para preservar muita coisa, mas tem aquela disfunção burocrática, aquela parte que é mais chata, né? Que é entrar na fila às 7h30 da manhã e só pegar identidade não, só abrir o protocolo às 4 da tarde, sei lá que hora que foi, 3 e pouca. Mas chegou um figurão lá, uma pessoa lá que chegou às 3 e pouco, não pegou as senhas que deveria ser pego, e já chegou querendo intimidar os funcionários ali, falando que era amigo de não sei quem, da secretaria de não sei o que lá. Eu fiquei, gente, olha isso, como a pessoa se enche de uma soberba, sabe? E desses contatos por aqui ou por ali para tentar fazer valer o que não são direitos, na verdade, porque quando seu direito atropela o do outro, você está invadindo, né? E eu fiquei pensando, como isso é distante, sabe? Aí eu fiquei só sentado observando com a minha filha, e a minha filha pensando assim, ela depois falou comigo, falou, pai, aquilo é justo, sabe? Eu falei, não, não é justo. Porque a pessoa ainda fez assim, tipo, o atendente foi muito educado e falou assim, não tem como, você tem que voltar amanhã às 7h30, pegar a senha igual todo mundo, não sei o que e tal. Mas sou amigo de fulano. Não importa. Daqui a pouco o que ele fez? Ligou no celular para o fulano, e o fulano que tem poder, né, de alguma forma, reforçou aquilo. Reforçou que ele deveria ser atendido. Olha a situação. Aí eu fiquei, gente, que coisa chata, né? É uma coisa, isso é Brasil, mas isso é mundo também, não é só no Brasil, não. Isso é o ser humano, né? Que tem essas pequenas corruptelas, que são grandes corruptelas, na verdade, né? E eu até fiquei triste depois, né? E depois que ele saiu, ele não foi atendido na hora, mas foi criado um horário especial para ele ser atendido, que acho que foi pior ainda. E aí eu vi as atendentes incomodadas, sabe? E aí elas falaram comigo, falaram assim, Rafael, é quase toda hora isso, sabe?
Aí eu fico pensando, que triste, né? Como o ser humano ainda está mergulhado nessas coisas. Aí eu penso como a gente está distante disso aqui, como a gente está distante dessa cidade de Deus. Mas o nosso caminhar, ele não pode ficar preso na comparação com o outro. É o que eu falei. O caminhar de um é o seu caminhar. Eu fiquei feliz de poder estar do lado da minha filha e falar assim, filha, isso é um absurdo, isso é injusto. E que nunca você faça isso ou, de alguma forma, proporcione isso a alguém. Porque eu via como a atendente ficou muito mal, sabe? Pensando, será que vão me punir depois porque eu não quis atender, sabe? Aquela coisa toda. E eu pensei, como todo dia as pessoas passam por isso também, sabe? E como isso está completamente distante do Evangelho. Aliás, quanta coisa se diz próxima do Evangelho hoje, por aí, e está completamente distante da mensagem do Cristo, né? Aí ele fala, vou passar adiante. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vou repetir, não é que Jesus tenha falado para que a gente seja inconsequente, não é isso. Ele só está dizendo para que a gente não viva sofrendo do mal daquela ansiedade que corrói a gente. Para que a gente tenha um pouco mais de confiança, para que a gente aguarde que a providência divina também cuide do processo, para que a gente entenda que nem tudo está nas nossas mãos, que muitas vezes a gente precisa realmente confiar e esperar que um cenário melhor aconteça, que um cenário melhor nos proporcione uma real capacidade de fazer alguma coisa. Então não adianta ficar empurrando essa esfera montanha acima. A lei da gravidade vai fazer ela cair. Então cuidado. Essa imagem eu achei muito simbólica. Observai os pássaros do céu, não semeiam e não ceifam, nada guardam em celeiros. Sabe o que eu achei interessante? Ele não falou assim, percebei, ele não falou apenas assim, avistai. Ele falou, observai. Quem observa, acompanha atentamente. Quem observa, estuda aquilo que está vendo. Quando ele fala observai os pássaros do céu, é o seguinte, para aí, olha a lição que eles têm para ensinar para a gente. Olha o cenário da natureza, olha o livro de Deus acontecendo ali. Observa. Não é você que está sendo o protagonista dessa história agora, você é o espectador. Observa. Olha como Deus se manifesta nas pequenas coisas. Isso foi uma reflexão do Soren, desse filósofo que eu falei. Ele tem um livro inteiro só sobre isso, já repeti, né? Mas ele fala, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. E passei adiante. Mas vosso Pai os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Aí é um segundo passo. O primeiro passo é, olha a natureza, olha o simples, como é que funciona. Se com o pássaro, que é o elemento mais simples da criação, imagina o ser humano, que como a gente estuda nas passagens, é imagem e semelhança, no sentido de que é uma obra que foi mais, como é que eu vou dizer assim, aperfeiçoada em comparação a esses irmãos da natureza. Então, Jesus imagina assim, se com esses seres há todo esse zelo, esse cuidado, imagina com vocês, humanos. Imagina conosco. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? E mesmo assim, mesmo com tudo que nós somos, quem somos nós diante da escala divina? E aí, ele convida também para que a gente se reconheça como elementos da natureza que vivem numa situação de igualdade. Como o pássaro é igual a outro pássaro, você como homem é igual a outro homem. Você como homem, resumido a sua existência, está associado a outros homens resumidos às suas existências e o todo compõe a humanidade. Não existe um desses que seja mais importante que o outro. Todos são importantes na obra divina e, ao mesmo tempo, nenhum tem mais importância que o outro. Então, essa coisa do você sabe com quem você está falando não cabe nas palavras de um cristão. Se é cristão de verdade. E a gente que é espírita busca ser isso. A gente vai observar que o mal existe, mas não pode sair da gente a fonte desse mal. Não pode.
É um imperativo para a gente. É um imperativo do nosso progresso. Que a gente não seja a fonte emissora desse mal, desse egoísmo, desse orgulho, dessa vaidade. Que a gente, na sociedade, tem esse exemplo da lisura. Não é perfeição, mas é lisura, é honestidade, é sinceridade, é agir com devoção à solidariedade, que é essa comunhão universal que Jesus ensina para a gente. Eu fiquei em dúvida com a palavra côvado, tá, gente? Eu fiquei assim, o que é côvado? Aí eu pesquisei, tá? E côvado é essa parte aqui do corpo, do cotovelo até a mão. Então a gente não pode aumentar nenhum côvado a nossa estatura, ou seja, nada, né? Nenhum degrau, nem um pouco. Aí tem ali, tem os dados. Esse slide está com a Karen. Depois, quem quiser, pode pegar o slide todo, tá? Que eu não vou ver todas as passagens dele, não. Então Jesus traz para a gente a ciência da providência divina, a importância de nutrirmos confiança, ter fé nessa obra que Deus revela para a gente. Entender a nossa impotência diante de alguns fenômenos da vida e saber trabalhar diante dela. Se nada me cabe fazer, me cabe uma coisa, esperar. Às vezes eu posso esperar. Tem situações onde não cabe sequer a gente se pronunciar. Eu estava vendo uma situação acontecer esses dias entre uma pessoa e outra, uma pessoa falando um negócio, a outra se incomodando. E aí eu fiquei falando, eu pensei assim, eu vou falar tal coisa. Aí logo já veio aqueles espíritos amigos falando assim, não fala nada. Fica quieto. É a melhor coisa que eu fiz. Foi muito bom ter ficado quieto. Primeiro, para observar tudo o que aconteceu, e segundo, para deixar que a própria fonte do equívoco se resolvesse ali. Eu tinha elementos para somar ali, mas depois eu pensei, o que adianta? De que adianta a gente tentar, às vezes, falar muitas coisas, se aquele que está ali não está apto a ouvir, não está querendo ouvir de alguma forma? Às vezes é melhor esperar. Às vezes é melhor dar um tempo ao tempo, né? A gente falou disso da semeadura outro dia na reunião de laços. Eu lembrei a figura do meu avô, que foi a pessoa que me apresentou o espiritismo. Eu não gosto de falar caso pessoal, né? Porque não é nada assim. Mas a vida inteira ele foi espírita. E eu nunca vi uma vez ele ficar falando, vira espírita, sabe? Aquele proselitismo? Não tem. Quando eu comecei a frequentar o Peixotinho, aí eu que sabia que ele era espírita, porque eu sabia que o meu avô não pegava no dia. Sempre era muito comum a gente ir na igreja católica, batizado, essas coisas. Hoje em dia já não tem mais tanto isso. Mas eu lembro que o meu avô não pegava o pãozinho. Né? Para mim, eu criança, pensava, ele não pega o pãozinho por quê? Né? Porque a fé espírita dele não trazia essa necessidade. E aí eu lembro quando eu virei espírita, eu falei, eu vou falar com o meu avô isso. Aí eu falei, quando eu falei, foi uma alegria absurda dele, imagina, né? Como ele ficou, ele me deu o evangelho de presente, né? O evangelho segundo o espiritismo, e falou de como esse era o maior tesouro que ele poderia me deixar. Isso é uma coisa incrível, está escrito lá na dedicatória, eu nunca perdi. Mas é verdade que o maior tesouro que a gente pode deixar para alguém, para os nossos filhos, as pessoas próximas da gente, é que essas pessoas aceitem um convite para construir o evangelho. Não é aquele evangelho do julgamento moral do outro. Você está errado, eu que estou certo. Porque... Não, é o evangelho onde você se transforma. É isso que Jesus pregou. Ele mesmo não foi julgador, Jesus não fundou inquisição, Jesus não fundou sequer uma religião. Ele não se preocupou com essa formatação. O que ele se preocupou foi com a filosofia vivenciada nos corações. Ele só disse uma coisa, sobre como os seus discípulos seriam reconhecidos. Como é que você reconhece um cristão? Ele disse, serão reconhecidos por muito se amarem. Não tem outra condição, é só essa. Por isso, Francisco de Assis, quando foi fundar a sua ordem franciscana, ele não criou regras, ele criou uma regra só, que é voltar o seu devotamento em amor a Deus, vivendo na simplicidade, com aquele voto de pobreza. Não tinha mais regras. Então, é interessante isso, que a regra é o amor vivenciado na sua plenitude, e que a gente precisa construir. Reconhecer nossa pequenez e humildade, trabalhar a nossa resiliência. Olha o que ele fala, por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Entretanto, vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. É curioso. Um rei na majestade não se compara à simplicidade.
A simplicidade dos lírios que ali permanecem. Esses aqui nem se movem como o pássaro se move. Eles estão ali sujeitos ao sol, ao frio, ao calor, às tempestades da vida, aos problemas da vida, às intempéries do caminho. Eles estão ali passando por todas, mas permanecem. E permanecem solidários, permanecem juntos, permanecem unidos, nessa paisagem dançante e linda quando os ventos se abatem sobre os campos da região. Só que é uma imagem do campo que Jesus estava falando. Esse é o campo, especificamente lá em Jerusalém, onde ele estava. E aqui é uma imagem que eu trouxe do rei Salomão, que a gente tem da majestade dele, que realmente era uma corte imponente, chamava a atenção de todo mundo. Essa majestade que destoa da majestade de Jesus, né? Aí tinha um negócio, eu não sei se vai aparecer. Sei lá. Em algum canto eu botei aqui um vídeo, mas eu acho que não vai aparecer, não. Sei lá, acho que não. Tinha um vídeo de lá. Ah, eu acho que é esse. Sei lá, gente, acho que não vai rolar, não. Tinha um play em algum lugar, era pra... Ah, achei aqui. Não. Bom, não vai rolar. Mas eu acho que era para passar. Não é para passar. Deveria aparecer tipo um player de vídeo aqui. Quando eu fiz o slide, ficou assim. Mas era o vídeo desse cara com o campo de Jesus, aí tem as flores e tal. Depois eu mando o link para vocês do vídeo. Olha isso, querido. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai, sabe que tendes necessidade delas. Essa imagem eu achei incrível. Isso aqui é num lixão aqui no Brasil, e uma flor nascendo do lixão. Como até do cenário mais inóspito, cenário mais insalubre, a beleza pode emergir, a beleza pode surgir. Isso diz muito para a gente também da natureza humana. Quando a gente está na reunião mediúnica, a gente percebe muito acontecer de aparecerem espíritos muito endurecidos, muito tristes com a situação que viveram, até com o mal que proporcionaram. Muitos acham que não tem salvação. Não é isso? Na reunião mediúnica a gente vê muito isso. Eu não tenho salvação, eu não tenho para onde ir, Deus não me ama porque nem eu me amo, nem eu sou capaz disso. E ignoram eles essa verdade divina, que a vontade divina se revela em tudo. E que a sublimação da lei divina ela acontece em todo lugar. Que a lei divina ela é operante em todos os cantos desse universo. Não é só aqui, em todos os cantos. Até mesmo onde o mais entrevado se encontra, a luz divina ainda assim opera. Olha essa frase aqui do filósofo Epicuro, que também traz uma reflexão para a gente. Ele diz assim: quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. É uma frase também linda, muito interessante da filosofia epicurista, que fala isso. A gente tem que aprender a viver nessa simplicidade de alma que resgata a nossa origem divina. E entender que a gente, na matéria, não tem que se enraizar. Para fechar, aqui também era um vídeo, mas não vai rolar então. Deixa esse vídeo para outro dia. Mas é um vídeo muito bacana que ele ensina a questão da humildade, da simplicidade, numa situação real da reação de um homem a outro homem. Eu vou lembrar a história rapidamente. Eu sou ruim de contar história e lembrar tudo, mas esse homem que está aí, ele estava numa universidade lá nos Estados Unidos, uma universidade dessa paga, né, privada, e o rapaz que estava fazendo um experimento sociológico chega com essa câmera para filmar e ele pede uma ajuda para esse homem. Eu não lembro o sentido da ajuda, mas acho que era para uma refeição, uma coisa assim. E esse homem, ele cedeu tudo que ele tinha para poder ajudar o que precisava. E
Depois, o cara que estava fazendo a filmagem, ele voltou para conversar com ele. Ele falou assim, não, na verdade eu não estava pedindo, não estava precisando, mas você me deu tudo que você tinha. Para que era esse dinheiro que você deixou comigo, né? E ele falou assim, esse dinheiro era para pagar o meu aluguel aqui no quarto, onde eu fico na universidade. Era para pagar um mês, eu nem tinha como pagar outro aluguel, não tinha nenhuma forma. E aí o cara até diz assim, mas espera aí, você então desfez do dinheiro que você tem para me ajudar, porque eu pedi um prato de comida e tal. Por que você fez isso? Se você arriscou a sua própria estadia na universidade e uma chance de ser até deportado para o seu país de origem. Sabe o que ele respondeu? Eu fiz isso porque eu tinha que fazer, porque é o certo. Eu aprendi em casa que quando eu vejo uma pessoa em necessidade, eu ajudo. Olha o poder disso. E aí depois, como um experimento sociológico, esse homem, inclusive, ganhou algo por isso. Né? Ganhou a estadia, ganhou acho que um mês pago para ele, mas ele não buscou isso. Né? E ele até falou que ficou muito agradecido porque nesse dia mesmo ele estava pensativo sobre como ele pagaria o mês seguinte, que ele não tinha condição, ele não sabia o que ele ia fazer para pagar o mês seguinte. E aí, com essa ajuda que ele ganhou do experimento, ele pôde pagar. Então é interessante como Deus também recompensa os nossos esforços, né, em ajudar. A gente sabe que a lei de ação e reação ensina isso para a gente, que a nossa capacidade de entrega e doação traz para a gente resultados. Eles são muito efetivos. E muitas vezes eles vêm mais rápido do que a gente pensa. Para fechar, às vezes a gente tem que olhar para os problemas e falar, eu vou dormir. Isso aqui é ótimo. Deixa para depois um pouquinho, não se inquieta com o dia de amanhã, não. Deixa que depois eu resolvo essa treta. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Aí eu trouxe uma frase de Shakespeare para fechar. Tem pequenas frases para fechar aqui. Deixa eu ver. Já foi, né? Encerrando, tá, Cristina? Deu o horário. Aconteça o que acontecer, o tempo e as horas sempre chegam ao fim, mesmo do dia mais duro dentre todos os dias, porque às vezes a gente vive algumas aflições que parecem intermináveis e que a gente acha que esse suplício vai continuar vivendo, vai continuar acontecendo. Shakespeare mostra pra gente que não, que até o dia pior da nossa vida passa, né? Santo Agostinho também diz: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então, meu amigo, se você acha que impaciente está conseguindo ser sábio, esquece. Tá? Paciência e sabedoria caminham juntas. Daqui a 100 anos, ninguém mais falará disso. Baby Peixoto, esposa do nosso Peixotinho, falava isso para os filhos quando brigavam com o outro, ficavam magoados. Ela falava, deixa de bobeira, daqui a 100 anos ninguém lembra disso. E é verdade, muitos problemas na nossa vida que a gente fica remoendo e tal, não vou lembrar nem daqui a 10 dias, nem daqui a um ano. Imagina daqui a 100 anos, na próxima encarnação. Para que a gente possa sair com a nossa lição final, que a gente aprenda então a confiar na providência divina e que a gente consiga, com a nossa pequena mãozinha ali, ó, fazer um esforço para que a gente consiga reconectar com as bênçãos do nosso Pai, que nos ama muito e que para nós está aí o tempo todo. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi. Um abraço. Possamos então elevar os nossos pensamentos em prece, agradecendo a Deus nosso Pai por todo este reino de possibilidades que temos diante de nós. Sintonizamos hoje com nosso querido Mestre Jesus, emissor do divino em nossos corações, e aprendemos com as suas sublimes palavras a passar por nossas dores com força e resiliência, sabedoria e resignação. Tenhamos entendimento
e busquemos a paz em nosso coração, para que sejamos a fonte da mudança benéfica que este mundo carece. Que assim possa ser.